e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que cedo venho, sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu de Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar em nome de Jesus. Glórias ao Senhor, aleluias. Irmãos, esta carta que João recebe da parte do Senhor, ele recebe para entregar à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma das 7 igrejas da Ásia. A igreja de Filadélfia é uma igreja que ela sobressai as demais. Duas igrejas, essas duas igrejas em Apocalipse sobressaem: a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, quando o Senhor olha para ela, ele também se alegra com a postura da igreja de Esmirna. Quando ele olha agora para a igreja de Filadélfia, ele se alegra e ele diz assim: olha, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É ele que está dizendo, aleluia, ele é santo. Aqui nós já encontramos, João está adjetivando o Senhor. João está dizendo: olha, aquele que é santo, igreja, aquele que é verdadeiro, que não tem mentira nele, aquele que você nunca vai encontrar uma sílaba sequer de mentira na sua boca, aquele que é santo, que é separado do pecado, aquele que subiu a destra de Deus Pai e assentou à direita de Deus Pai, aleluia, ele que é santo, está dizendo que tem uma chave sobre a sua mão, a chave da casa de Davi. Aleluia, ele tem uma chave. E por que ele está dizendo isso para a igreja, aleluia, de Filadélfia? Porque a igreja de Filadélfia está dentro de um contexto complicado. A igreja de Filadélfia habitava na região chamada, aleluia, de Filadélfia. Essa cidade chamada Filadélfia foi uma cidade elegida, construída por um rei chamado Eumenes. Eumenes era o rei da cidade de Pérgamo, da outra cidade, a qual também o Senhor manda uma carta para a igreja que estava em Pérgamo. Eumenes vai agora construir a cidade de Filadélfia, e quando ele constrói a cidade de Filadélfia, ele dá o nome à cidade de Filadélfia. Por que ele faz isso? Porque o seu irmão, aleluia, tinha por sobrenome, aleluia, Filadelfo. O seu irmão chamado Átalo Filadelfo era o irmão mais jovem que ele possuía. Esse irmão de Eumenes, aleluia, uma situação ocorreu dentro do reinado de Eumenes, e esse irmão vai defender o seu irmão. Quando os seus governos, os seus ministros querem conspirar contra Eumenes, tentando tomar o trono da mão dele, o irmão dele vai defender ele, aleluia. Por quê? Porque os ministros que ali estavam queriam utilizar o irmão dele, que era Átalo Filadelfo, para poder tomar o trono da mão do irmão dele, de Eumenes. E o que acontece? Eumenes vai ficar alegre com a atitude do irmão, de ficar a favor dele. Então, quando ele constrói essa cidade, o que ele faz? Ele dá o nome à cidade do irmão dele. Ele pega o sobrenome do irmão e dá para a cidade. E o que acontece? Essa cidade, irmão, tem algumas coisas interessantes nela. Porque essa cidade, ela é uma cidade que o diagnóstico que nós podemos fazer dessa cidade é uma cidade que foi construída por dois irmãos que se amavam. Então o título da cidade está ligado à comunhão.
a cidade tem em si o título de comunhão, porque havia comunhão entre esses dois irmãos. Então o que acontece? Essa cidade, ela estava já erigida, só que Eumenes não sabia de uma coisa. Ao erigir, ao construir a cidade, ele não sabia que aonde ele construiu a cidade, tinha o local passava por imensos terremotos, e terremotos constantemente. Por quê? Porque essa cidade estava perto de vulcões. A cidade estava situada em uma região que lá era ladeada por vulcões. Então constantemente essa cidade sofria terremotos, o chão se abria, e os muros da cidade, ou seja, as paredes das casas, começavam a se rachar, a trincar, e chegou uma hora que o povo, a maioria do povo que vivia na cidade, não aguentou habitar nessa cidade, eles tiveram que sair fora da cidade. Por quê? Porque a cidade passava por constantes terremotos. Só que se você prestar atenção no texto que eu li, o Senhor está dizendo que vai fazer da igreja uma coluna no templo de Deus. Uma igreja que está situada numa região que constantemente passa por terremotos. Mas o Senhor olha para a igreja e diz: olha, ainda que aí embaixo vocês vivam abalados, vivam sacudidos, mas aqui em cima vocês vão ser coluna do templo do meu Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? Aí embaixo vocês passam por abalos, mas quando eu trazer aqui vocês para cima, nunca mais vocês saberão o que é abalo, nunca mais vocês saberão o que é ser sacudido, nunca mais vocês vão saber o que é passar por tremor, porque aqui vocês estarão em segurança, vocês serão coluna no templo de Deus. O que o Senhor está mostrando é que agora essa cidade, além de estar dentro de uma cidade que passa, essa igreja, melhor dizendo, além de estar dentro de um território que sofre terremotos, essa igreja, ela também sofre perseguições, porque o Deus padroeiro da cidade, era Dionísio, e Dionísio é o Deus da cachaça. Imagine, irmão, nessa cidade, quando fazia festa vamos dizer, como nós temos aí no mundo, no nosso país aqui, o carnaval. Imagina que quando naquela cidade tinha as festas carnavalescas, o que acontecia? As pessoas saíam bebendo pela rua e caindo na cachaça. As pessoas caíam pela sarjeta de tanto beber. Por quê? Porque o Deus da cidade era um Deus que tinha como símbolo o símbolo da cachaça, que era Dionísio. Mas agora essa igreja, ela tem a responsabilidade de ser representante do Senhor. O que eu quero dizer, irmãos? Não importa como o mundo está aí fora, não importa se o alcoolismo, se as drogas, se o heroísmo das pessoas, não importa, irmão. O importante é que a igreja está aqui, e você é um representante do céu. Você é um representante de Deus. É você que o Senhor quer usar para transformar a vida das pessoas que aí fora estão. Deus conta com você, comigo. Deus conta conosco para ir lá fora, aleluia, e tirar as pessoas do alcoolismo, das drogas, da perdição, e trazer para os pés do Senhor. Aleluia, Jesus. O que acontece é que essa igreja, o Senhor está dizendo: eu tenho a chave. Ele é aquele que tem a chave nas mãos. Por que ele está dizendo isso para essa igreja? Porque essa igreja vivia, eu acredito que 70% dessa igreja eram pessoas convertidas do judaísmo ao cristianismo. Eram judeus convertidos, mas agora eles não poderiam mais participar das sinagogas que estavam à sua volta. Por isso o Senhor está dizendo: sinagoga de Satanás. Por quê? Porque os judeus convertidos ao cristianismo não podiam mais fazer parte do que? Da sinagoga judaica. Eles eram expulsos.
Por quê? Porque para aqueles judeus da sinagoga, judeus ortodoxos da sinagoga, não aceitava que aqueles que tinham se convertido ao cristianismo participassem da sua sinagoga. Embora, quando um judeu se convertia ao cristianismo, do judaísmo ao cristianismo, ele tinha que largar algumas práticas, mas não era necessário que eles parassem de participar da sinagoga. Eles mudavam as suas práticas, mas não precisavam parar de participar da sinagoga. Mas agora eles não podiam. Por que eles não podiam? Porque os judeus ortodoxos não deixavam. Sabe, irmãos, algumas pessoas em alguns lugares, às vezes a gente não entra. Não entra por quê? Por causa da placa que tem lá fora. Às vezes eles dizem que pregam, divulgam o mesmo evangelho que nós. Mas de repente, você não pode entrar porque o seu dogma, a sua igreja, a sua instituição tem outro nome. E você não pode entrar. Ah não, mas aqui você não pode, porque a sua religião, o seu ensinamento é outro. Era basicamente isso que estava acontecendo com os judeus convertidos. Mas o Senhor estava dando uma garantia. Aí embaixo, nesta sinagoga aí embaixo, vocês não entram. Mas aqui dentro, aqui em cima vocês entram. Glória a Deus, aleluia. Sabe, aqui embaixo algumas portas podem se fechar para você. Mas lá em cima tem uma porta sempre aberta. Sabe o que o Senhor está mostrando? Que ainda que os homens aqui embaixo nos freiem, ainda que os homens aqui embaixo digam não para nós, ainda que as pessoas aqui nos limitem por causa do nosso dogma, por causa do nosso conceito, o Senhor está dizendo, aqui em cima tem uma porta aberta que nunca vai se fechar. Aleluia. Essa porta que ele abriu não vai se fechar, porque é ele que está com a chave na mão. No livro do profeta Isaías, no capítulo 22, verso 22, está dizendo que a chave da casa de Davi está sobre a mão dele. É ele que tem a chave da casa de Davi. Os judeus ortodoxos até hoje, lá em Israel, não aceitam o evangelho. Até hoje. Alguns pastores dizem assim, irmãos, vamos orar por Israel. Nós temos de fato orar por Israel. Mas Israel até hoje não aceitou Jesus. Israel até hoje estão debaixo do judaísmo. E se você fala de Jesus para eles, eles só faltam cuspir em você. Mas só que tem uma coisa, eles podem fechar as portas para você lá, mas a porta do céu está aberta. Porque quem te prometeu tem a chave da casa de Davi. E ele tem a chave, ele abre e ninguém fecha. E também se ele fechar, ninguém abre. E sabe o que acontece, irmão? Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, versículo 13 em diante, está escrito que o Senhor deu essa chave para a igreja. Ele disse, Pedro, o que vocês aí embaixo ligar, vou ligar aqui em cima. Glória a Deus, aleluia. O que nós ligarmos aqui embaixo será ligado lá em cima. Amém. Saiba de uma coisa, irmão. Toda alma que você pregar o evangelho para ele aceitar, aleluia, Jesus por meio da sua palavra que você transmite para ele, você está ligando ele no céu. Glória a Deus. Por quê? Porque você tem esse poder sobre você. Você tem um poder que você talvez nem entendeu. O poder de ligar as pessoas que lá fora estão no reino de Deus. Toda vez que você abre a boca e fala de Jesus para alguém, e essa pessoa aceita Jesus, você está ligando ela ao reino de Deus. E quando você liga ela ao reino de Deus, sabe o que acontece? A festa no céu, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, quando nós compreendemos tudo isso, o Senhor está dizendo, como guardaste a palavra da minha paciência. Sabe o que acontece? Essa igreja, ela passou por perseguições, não só por abalos sísmicos, terremotos, perseguições judaicas também. Ela passou também por desprezo,
mas essa igreja permaneceu fiel. O que é uma igreja que permanece fiel? Irmãos, como eu ouvi dizer esses dias, pastor chegou conversando, pastor nos com algumas coisas, e o que acontece? A igreja passa por mudança de placa, mas não passa por mudança de Deus. Glória a Deus. A igreja passa por mudança de placa, de instituição religiosa, mas não passa por mudança de Deus. O Deus continua sendo o mesmo. O Deus é o mesmo. Aleluia. O Deus continua sendo o mesmo. Aleluia. Ele continua trabalhando. Aleluia. Sobre a sua igreja. Glória a E Deus. ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência. Glória a Deus. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Aleluia. Irmãos, que fase a igreja está vivendo? Eu vim aqui, eu falei, pastor, eu vou trabalhar com vocês. Eu vou para o Ministério do Senhor, só que eu quero trabalhar. Porque eu não consigo ficar parado. Eu sou elétrico. Eu não consigo. Eu vim do ministério grande, onde eu sentava num púlpito que dá 3 desse aqui. 3 ou 4 desse aqui. Só que eu não consigo ficar parado. Para que ficar numa igreja enorme, parado, sentado, só para dizer que eu sou um pastor, mais um pastor sentado na cadeira? Não. Eu vim aqui, irmãos, para trabalhar, para arregaçar a manga. E se os irmãos falar, pastor Anderson, pastor, ó, vamos ali, vamos. Irmão, eu estou sempre disposto. É para fazer campanha nos lares, nós vamos fazer campanha no lares dos irmãos. Para evangelizar, nós vamos evangelizar. Se tiver que ir porta por porta, eu vou porta por porta dos irmãos. Eu falei para o pastor isso. Falei, pastor, por quê? Porque quando você entende aqui, porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Sabe que hora é essa, irmão? A hora da tentação, ela já está chegando. Só que a igreja não vai estar aqui nesta hora, porque ele já está prometendo que vai guardar a igreja. Glória a Deus. A igreja não vai estar aqui. Só que antes dela sair daqui, Paulo diz que nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Aleluia. Em Tessalonicenses, Paulo fala que nós, depois dos que primeiros mortos ressuscitarão, depois nós que estivermos vivos, subiremos ao encontro dele. Aleluia, Jesus. E nós nos encontraremos com ele nos ares. Mas para isso acontecer, nós temos que cumprir a nossa tarefa. Que tarefa? Ganharmos as almas que ainda não foi ganha. Glória a Deus. Trazer as almas que ainda não foi, aleluia, que ainda não estão aqui. Vidas que ainda não vieram. Que é uma vez eu aprendi uma coisa, irmãos. Na faculdade de teologia, alguém disse para mim assim, o professor disse assim, irmão, quando o Senhor fez o mundo, entenda que mais de 6 milhões de pessoas, talvez, Deus tenha colocado sobre a tua responsabilidade para você ganhar para Jesus. Eu regalei os olhos. Meu Deus. Ele falou, irmão, entenda uma coisa, quando o Senhor te chama, Ele não te chama só para ser mais um. Ele te chama para desbravar o mundo e arrebatar almas das mãos de Satanás. Glória a Deus. Todas as vezes que nós levantamos de manhã, que se você tiver consciência, você vai entender. Eu estou aqui tomando meu café, mas tem muitos que não têm. Eu estou aqui dando graças a Deus, mas tem muitos que nem sabem quem é Deus. Eu estou agradecendo ao Senhor Jesus, mas tem muitos que nem conhecem a Jesus ainda. Eu estou louvando ao Senhor por mais um dia que eu acredito na minha salvação. Tem muitos que não sabem o que é ser salvo ainda. Então a salvação precisa ser comungada com muitos que estão lá fora ainda. Quando nós entendemos que nós somos a igreja e que nós temos a responsabilidade sobre nós de levar o reino de Deus adiante. Porque eu estou falando, olha,
essa igreja guardou a palavra e o Senhor prometeu para ela livrar ela. Nós consideramos que estamos guardando a palavra, mas se estamos guardando a palavra, então temos que nos levantar e trabalhar dia e noite. Por quê? Porque o dia do Senhor vem e ele vem ardendo como fogo. Aleluia. E ai daqueles que ficarem aqui para este dia. A igreja do Senhor não vai estar aqui, porque ele está prometendo. Ele já está prometendo que vai tirar a igreja daqui. Mas, aleluia, sobre a igreja reside uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade que tem sobre a igreja? De anunciar Jesus Cristo até que ele venha. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, o Senhor está utilizando a boca de Mateus, dizendo assim, que ele só virá o fim, melhor dizendo, quando essa palavra, a palavra do reino, for pregada nos 4 cantos da terra. Tem pessoas cristãos aí que eu ouço dizer, ora, vem Senhor Jesus, as coisas estão difíceis, mas nunca ganhou uma alma para Jesus, está pedindo para Jesus voltar. Nós não podemos pedir para Jesus voltar enquanto nós não cumprimos a nossa tarefa. A nossa tarefa é darmos frutos para o reino de Deus. Glória a Deus. Porque depois que cumprimos a nossa tarefa, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer de nós colunas no templo de Deus. Hoje, a irmã estava dando testemunho aqui, falando que quase não participa do trabalho com as irmãs, mas ela foi guerreira. Ela teve força, ela recebeu de força de Deus e vigor de Deus para participar. E o que o Senhor está falando para a igreja, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Irmão, a igreja não está aqui porque guardou a palavra de homem. A igreja não está aqui porque é homem que está falando. A igreja não pode estar aqui porque é homem que está falando. A igreja tem que estar aqui porque está guardando a palavra de Deus. Porque é a palavra que santifica, a palavra que salva, a palavra que, aleluia, é que nos dá garantia de estarmos com o Senhor naquele dia. Verdade, Deus, aleluia. É a palavra do Senhor. Irmãos, eu sou cristão desde os 7 anos de idade. Mas eu digo assim, depois que eu comecei a aprender que ser cristão não é viver na palavra, segundo a palavra dos homens, eu já passei tantas coisas, irmãos. Eu já dormi na rua. Quando eu conto isso em algumas igrejas que a gente ministra a palavra, alguém fica olhando assim. Eu já dirijo igreja, irmãos. Eu tinha 18 anos. Eu dirigi uma igreja com 450 pessoas e eu dormia na rua. Mas eu não deixei de dirigir a igreja. Eu não deixei de ministrar a palavra. E nunca falei para aqueles irmãos que não tinham onde morar. Nunca citei para aqueles irmãos que não tinham. Eles iam embora, todo mundo ia embora. E eu ficava quietinho, ia para o meu canto, para os meus cantos onde eu arrumava para dormir, mas quietinho, não falava para ninguém. Só que tinha uma coisa, irmão. Eu entendi que a palavra, guardar a palavra, traz resultados. Eu era solteiro, tinha 18 anos, dirigia a igreja e estava vivendo essa situação. Pregava para as pessoas. Eu com 18 anos, irmão, preguei para chamei uma mulher. Eu estou contando testemunho meu. Os irmãos vão me conhecer direito, os irmãos mulher que me conhecem vão me conhecer. O pastor, ele já está me conhecendo, você entendeu? E irmãos, eu falei para uma senhora uma vez na igreja. Ela entrou na igreja chorando, porque o filho dela estava na cadeira de roda. E eu era um menino novo. Imagina você dirigir uma igreja, sendo um rapaz novo, ninguém dá muita atenção. Ninguém dá muito crédito. E ainda mais, irmão, porque eu mal sabia me expressar. E às vezes alguns davam risada, brincavam. Hoje eu estou com quase 50. Mas antes não. As pessoas brincavam, davam risada. Só que quando elas brincavam, eu chamei a irmã para orar por ela. Alguém ficou olhando, com um olhar um pouco até de deboche.
Mas Deus falou, eu orei por ela e disse, volta para a tua casa, porque o teu filho acabou de sair da cadeira de roda. Quando ela chegou na casa, o filho estava andando. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque desde menino, quando eu peguei a Bíblia e comecei a estudar, que fui para uma escola estudar, e eu não critico teologia não, irmão, porque bobo era aquele que critica a teologia. Eu vou criticar uma coisa que eu estudei. Como que eu posso ser incoerente? Estudar uma coisa que eu... criticar uma coisa que eu estudei, que abriu a minha mente, porque eu tinha a mente fechada. Muitas coisas eu não entendia. Eu aprendi com pessoas de 50, 60 anos, foram os meus professores. Tanto que eu falo com minha esposa, a maioria dos meus amigos sempre foi pessoas mais velhas. Eu nunca tive amigo novo, de 15, 16 anos. Os meus amigos sempre foram pessoas bem... Por isso que talvez eu tenha amadurecido muito rápido. Mas entenda uma coisa, irmão. Deus, quando você guarda a palavra, você pode ter a idade que for, Deus vai te honrar em cima daquilo que você guarda. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em cima daquilo que você guarda, Deus vai te honrar. A igreja de Filadélfia guardou a palavra. O Senhor deu a promessa para ela, de que ela não haveria de participar. Embora essa promessa veio para a igreja de Filadélfia. Só que essa promessa é interessante, que ela chegou para nós hoje, em pleno mais de 2000 anos, ela nos alcança hoje. Por quê? Porque isso que está dentro das Escrituras não aconteceu ainda. A tentação que há de vir sobre todo mundo não aconteceu ainda. Nós não vimos esse período acontecer. O período que nós estamos vivendo é chamado de período de princípio de dores. O que é princípio de dores? A igreja vê alguma coisa acontecendo lá, outra lá, outra lá, outra lá, mas não no mundo inteiro. Nós temos situações, terremoto em algum lugar, maremoto em outro lugar, praga. Nós passamos aqui, como a minha esposa citou até aqui, que nós tivemos essa enfermidade que assolou o Brasil e também o mundo, né? Que partiu de lá da China. Mas, graças a Deus, alguns o Senhor recolheu. Mas se você está aqui, é porque o Senhor ainda tem um projeto para a sua vida. É porque não terminou para você. Nós passamos por aquela situação, estamos aqui, é porque nós ainda tem alguma coisa em nós para ser feito e através de nós para ser realizado por Deus essa terra. Glória a Deus. Deus quer nos utilizar, mas nós temos que querer isso. É que Deus estava dizendo para os irmãos, eu vou parar já, irmão, que a hora já foi. Eu era muito jovem, e quando eu falei isso, algumas pessoas brincaram, né?